E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Peperaio Hardware. Sou o Lucas Peperaio e hoje eu trago para vocês mais um teste na GTX 980 Ti. Dessa vez, temperatura e consumo com a placa em estoque e overclock, e depois um teste de ruído e alguns resultados no 3D Mark. Lado a lado temos os dois testes, estoque e overclock. No topo da tela vocês estão vendo as informações da placa de vídeo e do processador. Eu já fiz um vídeo aqui no canal ensinando como mostrar isso durante os jogos e benchmarks. Nós vemos ali então os frames por segundo, clock da GPU, clock da memória, temperatura da GPU, uso da GPU e velocidade de rotação da fan, além dos dados do processador na última linha. Na parte de baixo da tela, nós vemos a medição em tempo real de quantos watts a máquina inteira está extraindo na rede elétrica, em estoque e em overclock. Com a 980 Ti em estoque e o 3770K a 4.5 GHz, a máquina de testes extrai da tomada cerca de 360 watts, em overclock cerca de 430 watts. São valores próximos dos testes que eu fiz com a Titan X há uns meses atrás, já que ambas as placas possuem o mesmo TDP, 250 watts. Portanto, a fonte mínima recomendada para essa placa é de 600 watts, pois assim nós temos uma folga mesmo com os componentes em overclock. Sobre a temperatura da placa, em estoque, da mesma forma como ocorreu no último vídeo, onde eu rodei 8 jogos, a temperatura da GPU fica no seu limite de 83 graus, que é o limite pré-definido. Essa é a condição original da placa, sem nenhuma alteração. Agora, em overclock, no último teste que eu fiz em jogos, a placa ficou beirando os 87 graus, e conforme eu expliquei naquele vídeo, eu tinha configurado a temp limite para aquele valor, mas eu deixei a fan no automático, e por isso a GPU esquentou tanto. Agora, nesse teste, com a GPU próximo dos 1400 MHz da mesma forma, eu fiz uma alteração no perfil de fan, que sincroniza a temperatura com a porcentagem de rotação, e observem como faz uma grande diferença. Mesmo com a placa rodando em um clock alto, nós temos uma temperatura menor que no teste em estoque. E mais uma vez lembrando, temperatura é o ponto-chave para manter a performance no máximo. Observe que agora a placa fica em 1400 MHz o tempo todo, enquanto que no teste em jogos a placa reduzia aí para 1350 MHz, justamente para respeitar o limite de 87 graus que eu tinha definido. E isso faz com que a performance seja reduzida. Para resolver isso, nós temos duas soluções. Ou a gente aumenta a temperatura limite para valores ainda maiores, nessa placa o máximo é 91 graus, e assim a placa continua subindo. Ou nós ajustamos a fan de modo a deixar a placa fria, e claro, com o custo de aumentar um pouco o ruído da placa. E foi isso que eu fiz aqui. Então é isso, pessoal. Vamos agora para o teste de ruído da placa. Bom pessoal, vocês estão vendo aí na tela os resultados de benchmark com a GTX 980 Ti em estoque em overclock, e também um comparativo com a GTX Titan X. Bom pessoal, uma observação importante, todos os testes eles foram testados com o mesmo processador, no mesmo clock, no mesmo sistema operacional, na mesma máquina, tudo igual. Inclusive em overclock as placas estavam exatamente com o mesmo clock, ok? Em estoque cada uma estava aí nas suas condições originais. Então pessoal, eu estou comparando aqui apenas o Graphics Score, né? A pontuação gráfica, não a pontuação geral, né? Observem que em overclock, no Firestrike Performance, a 980 Ti fica 17,08% mais forte em relação ao teste em estoque. E em comparação com a Titan X, observe que em estoque a Titan X ficou 5,33% mais forte e em overclock 4,21%, um pouquinho mais forte em relação a 980 Ti. Então é uma diferença aí mais ou menos próxima do que nós encontramos no teste em jogos, que ficou ali 2,94%, né, próximo dos 3%, ok? Agora o Firestrike Extreme, novamente um aumento significativo em overclock de 18%, e o comparativo com a Titan X ficou 6,56% mais forte em estoque e 7,30% mais forte em overclock. No Firestrike Ultra,
em overclock, a 980 Ti ficou 20% mais forte em relação ao teste em estoque, e comparando com a Titan X em estoque ficou 3,95% mais forte, em overclock 3,15% mais forte, que é um resultado bem próximo ao que nós encontramos aí no teste em jogos, beleza? Eu vou mostrar na tela todos os resultados que eu obtive aqui no Firestrike, né, com os prints, mostrando a temperatura que a placa chegou, o clock que a placa tava, a tensão que a placa tava, processador, memória, enfim, para vocês darem uma conferida. E se vocês quiserem, lá no site Peperaio Hardware também tem os testes da Titan X, da mesma forma, né, com os prints, os clocks, temperaturas, para vocês verem que eu rodei as placas nas mesmas condições, mesma máquina, tudo igual, apenas a placa que obviamente foi diferente, beleza? Então é isso, gente, muito obrigado por assistir até aqui, espero que vocês tenham gostado. Nos próximos dias eu farei mais alguns testes com a 980 Ti, portanto inscreva-se no canal para não perder as novidades, assista também aos outros vídeos que foram publicados, curta as fanpages do canal Peperaio Hardware BR e Lucas Peperaio Blog lá no Facebook. Deixe o seu like e o seu comentário. Grande abraço, galera, e até mais!